Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre ventilação local exaustora. Nós vamos falar um pouquinho sobre pressões ainda nesse vídeo, sem aprofundar muito, mas antes de propriamente mostrar um diagrama de variação de pressão ao longo do sistema, gostaria de resgatar rapidamente aqui alguns conceitos e relações entre pressões. Nós vamos falar muito das pressões total, estática e dinâmica. Então a ideia desse slide aqui é só dar um resgate, não aprofundar, porque em tese a gente já sabe isso um pouco, mas só para relembrar, refrescar nossa memória dos conceitos. Então se a gente tem um escoamento aqui num duto, num tubo, um escoamento velocidade média V, e se a gente coloca uma tomada de pressão nesse sentido aqui, ou seja, na direção perpendicular ao escoamento, o escoamento está aqui da direita para a esquerda, a gente põe um tubo que faz contato direto aqui com a tubulação, mas ele está na perpendicular do escoamento, da direção do escoamento. Esse tubo, esse fluido vai subir aqui até determinada altura, e essa altura vai caracterizar a pressão estática. E pela fluidoestática lá a gente consegue determinar essa pressão com aquela relação ρgh, massa específica, aceleração da gravidade, e esse h aqui como sendo a altura do fluido. Então essa altura vai representar a pressão estática, que é aquela pressão que o fluido está exercendo sobre as paredes ali, e ele exerceria essa pressão ainda que não houvesse escoamento. Por exemplo, então se a gente fechasse aqui desse jeito, essa pressão, essa coluna ainda permaneceria aqui. É uma pressão termodinâmica. A gente tem a pressão dinâmica também, que é a pressão devida à velocidade. Essa pressão dinâmica ela pode ser calculada aplicando a equação de Bernoulli, sem fazer o desenvolvimento aqui, como sendo meio de massa específica velocidade ao quadrado, ρg, meio de ρ v ao quadrado. Essa é a pressão dinâmica. E a pressão total, o somatório da pressão estática com a pressão dinâmica, nos dá a pressão total, que é representada por essa coluna. E como que a gente sabe disso? Ora, se a gente fizesse aquela análise da equação de Bernoulli, nesse ponto aqui a gente tem um ponto de estagnação. Essa pressão também é conhecida como pressão de estagnação. Ou seja, nesse ponto a velocidade é zero. Aquela pressão, aquela energia de velocidade aqui, ela foi transformada em energia de pressão, gerando toda essa coluna. Então aqui a gente tem o ρgh, mas como essa tomada de pressão não está perpendicular ao escoamento, mas paralela à direção do escoamento, aqui a gente tem a velocidade igual a zero, o que pela equação de Bernoulli nos remete que aquela energia de velocidade, a energia cinética, nesse ponto ela é transformada em energia de pressão, e por isso essa coluna é maior do que essa, porque aqui a gente não tem a velocidade sendo transformada em energia de pressão, que a energia cinética está passando direto. Então o que faz esse fluido aumentar, gerar essa coluna, é apenas a energia relativa à pressão. Nesse caso aqui a coluna é maior, exatamente porque foi adicionada a parcela equivalente à energia cinética, que nesse ponto aqui é zero. Então, essa coluna representa a pressão total, que é o somatório da pressão estática mais a pressão dinâmica, que é aquela parcela que foi transformada aqui. Então, a gente pode ter essa relação. Finalmente, então, eu gostaria de apresentar aqui o diagrama de variação de pressão ao longo de um sistema típico de ventilação local exaustora. Então, aqui a gente tem um processo qualquer, temos os elementos principais, o captor, a tubulação, o sistema de tratamento, nesse caso veja que é um lavador de gases, não é um coletor como mostrado no primeiro slide. A gente tem a tubulação aqui, o ventilador, e a tubulação de exaustão conduzindo para a chaminé. E essa captação dos vapores dos contaminantes, ela vai ocorrer mediante a uma geração de pressão negativa nesse ponto. Então os vapores eles tenderiam a subir livremente. Como a gente gera uma região de baixa pressão, então eles vão ser succionados pelo captor e automaticamente direcionados aqui para o sistema de tratamento. Então esse diagrama ele mostra um sistema típico. Evidentemente os valores podem mudar, é claro, depende muito do processo, do tipo de contaminante, da característica do contaminante. Então aqui é um
diagrama típico, mas cada sistema naturalmente terá o seu diagrama. Então vamos identificar aqui os eixos. Nesse eixo aqui a gente tem pressão manométrica, ou seja, aquela pressão tendo como referência a pressão atmosférica. Então aqui a gente tem o zero, significa que a pressão é atmosférica, representada por essa linha roxa. Aqui a gente tem a pressão absoluta. Então, a pressão tendo como referência o zero absoluto, o vácuo lá. E aqui a gente vai ter a pressão dinâmica, ou seja, meio de ρV ao quadrado. Ela vai depender simplesmente da velocidade do fluido, e a partir do momento que a gente tem um ponto de operação, a gente tem uma vazão constante, regime permanente, né? Então a gente tem uma vazão constante, se a gente considera que esse duto, nesse caso aqui, tem a seção transversal constante, a pressão dinâmica ela é constante porque conservação da massa e não existe variação de seção transversal, a velocidade é constante. Veja que aqui ela sofre uma queda, porque aqui a gente tem um aumento de seção transversal, então ele vai sofrer uma desaceleração, e isso é importante para o sistema de lavagem, e depois ele recupera pelo menos parte aqui da energia, porque aqui o diâmetro está maior, a sua pressão dinâmica vai ser menor até a saída, onde ele vai atingir a atmosfera. A gente tem a pressão atmosférica aqui como referência, e a gente tem as outras duas pressões, que são a pressão total, vejam que é essa linha verde, e a pressão estática, que é aquela pressão que, se a gente conectar um tubo aqui, aquele tubo perpendicular ao escoamento, a gente vai perceber ou a sucção ou o sopro ali do escoamento. Então vejam que na sucção aqui do captor é necessário gerar uma pressão negativa, uma pressão estática, para que o fluido tenha energia, tenha uma motivação de sair desse ponto e se direcionar ao captor. E à medida que ele vai escoando, a pressão estática vai reduzindo. É óbvio, porque ele vai se aproximando cada vez mais do ventilador. Então a gente tem que reduzir as perdas de carga para que essa pressão negativa chegue aqui o mais negativo possível. E aí aqui o efeito da perda de carga ele inverte um pouquinho. Se a gente tem como referência uma bomba centrífuga, cujo propósito é aumentar a pressão, no ventilador aqui a gente quer que a pressão seja o mais baixa possível, para que a sucção seja a mais intensa possível, para que o fluido tenha mais motivação, vamos dizer assim, para que a diferença de energia entre esse ponto e esse ponto seja a maior possível, para que a captação seja efetiva. Então aqui o conceito de perda de carga meio que se inverte um pouquinho, né? O raciocínio, que a perda de carga vai fazer com que a pressão aqui seja maior, e aí a gente não quer isso, a gente quer que a pressão seja a menor possível, e essa variação aqui vai ocorrer exatamente em função da perda. Vejam aqui, perda de carga no lavador, está mostrando aqui. Se não houvesse essa perda de carga, esse ponto aqui estaria aqui, e a pressão nesse ponto aqui seria bem mais baixa, ou seja, a gente teria uma sucção muito mais intensa. Essa linha seria mais baixa. Essa linha de pressão seria mais próxima a esse ponto aqui, que é o ponto na sucção. Então veja que aqui a perda de carga inverte um pouquinho a sua influência. Resumindo, então, o que a gente quer é a pressão mais negativa possível na sua sucção. Isso quer dizer que a gente vai estar com uma captação bem intensa. A linha aqui de ganho de energia, então nesse ponto aqui o fluido vai ganhar energia no exaustor, e finalmente ele vai ser direcionado para a atmosfera. Aqui também tem uma perda de carga. Vejam que a linha de pressão total ela é paralela quase sempre, né? Menos aqui, porque aqui houve uma variação também de pressão cinética, de pressão dinâmica. Mas ela é sempre paralela à pressão estática, porque a pressão dinâmica é constante. Então, à medida que a gente reduz a pressão estática em função das perdas de carga, a pressão total do fluido também reduz, e o mesmo efeito vai acontecer aqui. Ela também continua paralela à linha de pressão estática, a linha de pressão dinâmica está aqui constante. E aqui, finalmente, vai para a atmosfera o fluido, então equaliza a sua pressão, a sua energia com a pressão da atmosfera. Com esse slide, então, eu finalizo esse vídeo, que teve como propósito fazer uma introdução ao sistema de ventilação local exaustora, e também já introduzir aqui o diagrama de variação de pressão. A gente vai trabalhar
com esse diagrama e com essas variações de pressão com bastante calma em vídeos futuros. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá.